Boa noite, gente. Tudo bem? Graça sobre graça de Jesus em nossas vidas. Amém? Vou trazer uma reflexão breve hoje, usando o livro de 1 Samuel como base. Contudo, vamos contextualizar a história de Sansão com a nossa vida. Beleza? Tudo isso que eu vos falo, que eu tenho gravado como uma pequena reflexão, já está na minha cabeça há muito tempo, não é de hoje. Contudo, hoje eu tenho mais liberdade, me sinto mais seguro, né, para poder compartilhar isso com vocês. São coisas simples, porém o Evangelho de Cristo é feito de simplicidade. O homem que complica. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 e 23, fala o seguinte: Porém Samuel disse a Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais mais reis. Obviamente aqui Samuel está falando para Saul e ele era rei. A gente vai falar de juízes, né? Sansão, ele foi um juiz, escolhido desde o ventre da sua mãe, exclusivamente por Deus, para que viesse ser um juiz e um libertador da opressão do povo judeu que vivia sob o domínio dos filisteus, né? Sansão, ele era nazireu. A história se passa no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. O que é nazireu? Nazireu ou nazireia, pode ser homem ou mulher, são pessoas escolhidas desde o ventre da sua mãe por Deus e para Deus, para se destinarem restritamente a obedecer um chamado específico, né? Com isso vem alguns requisitos e determinantes dos quais os nazireus ou nazireias não podem praticar, né? Vamos lá. Não pode ser dado ao vinho uma bebida forte, não pode comer comida impura, não pode passar gilete, navalha, tesoura sobre seus cabelos, né? E não pode ter contato nenhum com cadáver, seja de qualquer espécie ou tipo de animal. E Sansão, da tribo de Dan, né, foi escolhido por Deus. Um anjo apareceu para sua mãe e disse para ela: olha, a partir de hoje, que ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E ela já tinha uma idade, né, há muito tempo que ela não sabia que não poderia ser mãe. E ele disse: olha, sei que tu és estéril e a partir de hoje eu te digo que tu vai gerar um filho. Esse filho, ele vai ser um nazireu. Tu também, a partir de agora, já não come comida impura, já não bebe vinho, já não toca em cadáver, já não corta o cabelo. Assim também será com o teu filho. E nasceu Sansão. E qual era a intervenção, o poder de Deus sobre a vida de Sansão, que potencializava ele para lutar contra os filisteus em pró e defesa do seu povo? Ele era envolvido, possuído pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. Então ele se tornava um homem muito forte, mas forte sobrenaturalmente, ao ponto de, fosse hoje, levantar um carro, um caminhão e segurar no alto, ao ponto de empurrar e derrubar um coqueiro, uma árvore, ao ponto de pegar uma pedra muito grande e lançar ela distante. Ele era além do comum. Só que Sansão, durante a sua vida, parece que ele brincava com Deus ou com o perigo. Vamos lá. Sansão desceu a determinado lugar e para ir ali ele passou no meio de vinhais. Obviamente, nos vinhais tinha os lagares, tinha a própria uva, tinha os vinhos já fermentados, enfim. E ele não podia consumir vinho, mas ele passava perto do vinho. E ali ele foi atacado por um leão e ele matou o leão e despedaçou o leão como se despedaça um cabrito, um gato, devido ter sido possuído e tomado pela força do Senhor
naquele momento havia aquela necessidade. Deus o possuía num momento de necessidade. E foi a uma outra terra. Me parece também que ele não podia, não era legal ele se relacionar com mulheres de outros povos e tribos ou nação. E ele foi a outra terra, noivou, casou, depois separou com a moça filisteia. Ali ele foi traído, foi a primeira traição por uma mulher, não traição questão de um outro homem, mas traição da confiança, né? Ele lançou um enigma e ela, sendo a futura esposa dele, ela o traiu. Ela perguntou porque haviam 7 dias em que todos tentavam descobrir e não conseguiam. Então ela mesmo contou para os seus parentes e patrícios. E ali Sansão foi traído pela primeira vez. Então vamos lá. Vemos aqui já 2 desobediências de Sansão em detrimento daquilo que Deus disse que ele não podia fazer. Ele se sentia capaz de brincar com o perigo, de se colocar em posição onde ele pudesse a qualquer momento ter uma falha e cair e decepcionar o Senhor. Tempos depois, indo até a cidade vizinha, Filisteia, onde ele conheceu Dalila, ele encontrou o cadáver daquele possível leão que ele mesmo tinha morto. E ali tinha uma casa, um favo de mel, uma colmeia, não sei, dentro do crânio do esqueleto daquele animal. E ele foi lá, né, a boca do leão aberta, assim imagino eu, e passou a mão, foi lá, colheu aquele mel e consumiu, se deleitou, saciou. Em qualquer momento ele podia tocar no osso daquele cadáver, não deixava de ser um cadáver, aquele esqueleto. Então aí ele já desobedeceu, porque ele não tocou, mas ele se pôs em risco de tocar. E ali ele conheceu Dalila, né? Não vamos questionar aqui a procedência de Dalila, mas ele quis se relacionar com Dalila. Ele saía da terra dele, relata a Bíblia que enquanto ele saía da terra dele, muitos ataques houveram à aldeia dele, à cidade dele, e ele não estava ali para defender. Ele ia se vingar, mas ali para defender ele não estava. E ele foi levantado como defensor, como juiz. E todo mundo sabe da história, que queriam capitular Sansão, mas Sansão, por ser muito forte e receber o Espírito do Senhor, ele era quase impossível. Se amarrasse com corda, com corrente, o que fosse, ele arrebentava, ele partia. E Dalila ali, por ser uma filisteia, convencida pela guarda, né, pelas autoridades, perguntou a Sansão por diversas vezes, e ele mentiu. Ele disse que era se amarrasse com corda, ele disse que fizesse isso, aquilo, outro. Até que por fim um dia ele bebeu vinho e não podia, e contou para ela, na insensatez da embriaguez, que era se cortasse o cabelo dele, ele perderia a força. De princípio ela não acreditou, ninguém acreditou. Mas quando ele acordou, ele estava amarrado e de cabelo cortado. E ele não conseguiu receber o Espírito do Senhor, que lhe dava força. Foi preso, foi cego, cegaram os olhos dele, furaram os olhos dele. Bem, aonde que eu quero chegar? Essa palavra hoje eu acredito que seja para pessoas que já conhecem o Evangelho e vivam dentro do Evangelho, dentro da vontade de Deus ou não. Porque nós temos nossas debilidades, todos nós sabemos qual é a nossa fraqueza. Não venha me dizer que não sabe, que você sabe qual é a sua fraqueza. Uns são mentira, outros são bebidas, outros são furto, outros são mulheres, outras são homens, enfim, todos nós temos algum tipo de debilidade, que temos que lidar com ela. E aí é que está o problema. A gente, em vez de buscar a Deus fielmente, continuamente, obedecer a sua palavra, não ser obstinado nem desobediente, né? Teimosos, a gente prefere brincar, talvez nos apoiando na misericórdia de Deus. A Bíblia não diz isso, mas chega um momento que não a misericórdia, mas a paciência de Deus chega no limite. Não quero aqui criar heresia, isso é algo meu que eu estou dizendo para vocês, os teólogos de plantão. Contudo, a gente brinca com Deus, a gente comete o erro e acredita que Deus vai nos perdoar. A gente fala só mais essa vez e fala assim, eu não consigo, tu sabes que eu sou fraco,
onde nós sabemos que nós não fizemos sequer um pouco de esforço. Esforço é uma força além do normal. E a gente acha que Deus tem que fazer tudo por a gente. Então, a lição que nós temos e que nós tiramos da vida de Sansão para a nossa vida hoje é que Sansão sabia tudo o que ele não podia fazer. O que era certo, o que era errado, o que era ordem, o que era determinância da parte de Deus para a sua vida. E ele fazia. Por que você faz? Por que eu faço? Se a gente sabe que aquilo vai levar a gente a primeiro entristecer o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nunca vamos sermos fortes se vivermos entristecendo ao Senhor. É uma via de mão dupla. Deus não vai livrar a gente das consequências. Se a gente sabe que o caminho é esse e aquele ali é perigoso e vai por ele, se a gente sabe que atuar dessa forma não é certo, essa que é a correta e atua dessa daqui, a gente está brincando com Deus. A gente está fazendo Deus de palhaço. Temos que tomar vergonha na cara e passarmos com um posicionamento de homem ou mulheres maduros. 18 anos em diante já somos adultos, a maturidade ela vem de diferentes formas para as pessoas. Por que você continua passando perto, andando com determinadas pessoas, praticando, consumindo determinadas coisas, achando que Deus vai descer do céu e vai te livrar de você mesmo, do teu erro? Deus não vai livrar você do seu erro. Deus pode te dar uma atenuação na consequência, mas você vai pagar por esse erro. E qual foi a consequência do erro de Sansão? Sansão foi humilhado, o povo dele ficou escravizado, né? Pessoas foram mortas, ele não estava ali para defender. E ele foi levantado com um propósito único, exclusivo, de cumprir aquilo que Deus deu a ele, e deu pequenas regras, e ele brincou com essas regras, ele brincou com a palavra, até o momento em que ele caiu. Até o momento que o erro dele prejudicou não somente a ele, mas a pessoas que dependiam dele, pessoas que estavam ao seu redor. Porque foi para isso que Deus levantou ele, foi para isso que Deus levantou você e a mim, para fazermos o que ele pede, o que ele ordena. E ali, quando eles foram fazer uma festa pagã, o reinado, que era o maior inimigo do filisteu, que não deixava eles oprimirem, né? Eles sobrepujarem o povo, era Sansão, por causa da força que Deus dava a ele, mediante a sua obediência, de não fazer aquelas coisas, cadáver, vinho, mulheres, e cortar o cabelo. Ele procurou passar por perto e parece que ele fazia o oposto do que Deus lhe pedia, ele ordenara, envergonhando a sua família, a sua nação. E a Deus, porque Deus se entristece com a nossa desobediência, com a nossa teimosia. Não somos mais crianças. Aí o que acontece? Ele foi levado como troféu. Sansão agora está cego e está fraco. Perdeu a força. Deus abandonou Sansão mediante os delitos dele, as desobediências dele. E naquele momento, quando vocês forem ler no capítulo 16, ele pede que Dalila leve ele, ou o rapaz, leiam lá, eu não quero aqui, não me recordo no momento, até as principais colunas que sustentam o templo. E ali eles estão cultuando a Dagon, né? Dragon, que é um deus pagão. E Sansão fala: Senhor, lembra de mim pelo menos nesse momento. Aquilo que tu me criaste, que tu me geraste, que tu me dotaste como poder, que me ordenaste, me orientaste, de que eu não fiz nada daquilo. Nesse momento, não por mim, por ti, pelo teu povo. Lembra de mim nesse momento e me devolve essa força para que eu possa derrubar essas colunas e todo o povo venha morrer e o meu povo venha ser livre. E assim Deus tomou Sansão com aquela força, Javé o possuiu e ele derrubou, e ali morreu quase todo o povo, toda a liderança, o rei, a guarda, enfim, inclusive Sansão. Sansão preferiu sacrificar, sofrer e fazer pessoas sofrerem do que obedecer. É isso que nós estamos preferindo hoje em dia, sacrificar, agir com teimosia. Essa é a reflexão que eu trago para vocês. Você está preferindo sacrificar e desobedecer, né? Minha mãe sempre disse um ditado para mim desde garoto: é melhor obedecer do que remediar. Toda vez que eu desobedecia
e tentava remediar, o pau comia. Eu apanhava, ficava de castigo. E era uma sensação horrível, principalmente por ver meus pais tristes. E eu sofrendo a consequência dos meus próprios erros e delitos, desobediência. Então, pegou a visão? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Você sabe o que você tem que fazer. Deus lida com o seu espírito diretamente aqui, ó, com você. Obedeça. Pague o preço. O principal privilegiado e quem vai lucrar é você mesmo. É o reino de Deus. E muitas pessoas que dependem da tua obediência. Não sei qual é a tua necessidade ou o que Deus tem contigo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você obedecer, você vai ver um resultado esplendoroso, magnífico lá na frente. Onde todos lucrarão. Deus, você e quem depende da obra de Deus através da tua vida e do teu chamado. Que Deus nos abençoe. Ama a sua vida. O Eterno está no comando, Ele sempre está.